Cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Quero pedir aos irmãos que abram as vossas Bíblias em Isaías, capítulo 38, o tema que o nosso irmão nos deu, para nós trazermos a palavra. Quero dizer, enquanto os irmãos vão procurando, quero dizer que estou muito alegre, feliz de estar aqui nessa noite. Pedir perdão aos irmãos também pelo nosso horário. A gente pouco meio que se perdeu para chegar, mas graças a Deus, Deus nos fez chegar aqui nesse lugar, nesta casa. Já não é a primeira vez que nós estamos aqui. Outras vezes nós viemos aqui em função de líder da Almadim e estivemos aqui nessa casa adorando os irmãos. Desde já quero agradecer nosso irmão que nos fez o convite. Deus abençoe a sua vida, nosso pastor Geraldo, muito obrigado pela confiança, tá bom? Deus possa abençoar esta eu, a minha esposa, a minha filha que já está ali dormindo ali, mas quando ela acordar ela dá lugar também, 2 aninhos, mas ela dá lugar com força. Nós somos ali da nossa matriz, né? Pastor Moisés ali, então estamos em casa, tá bom, meus irmãos? Está dentro do tema que nosso irmão nos deu, Isaías capítulo 38. Os irmãos que acharam, diga amém. Vamos ler em nome de Jesus alguns versículos da palavra do Senhor. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, e a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já haviam declinado. Senhor, muito obrigado por esta palavra, Senhor. Perdoe por nossos erros e falhas, pecados nossos, queremos pedir perdão ao Senhor. Juntamente com a oração do teu servo, peça ao Senhor, meu Pai, fala com a tua igreja. Somos vasos do Senhor. Enche no Espírito Santo tudo que atrapalhar a mente e o coração do teu servo de entender a tua palavra. Repreenda, meu Pai, mas abra as mentes, os corações para receber a tua palavra. Fala conosco neste ambiente, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Amém. Todos querem ouvir a palavra do Senhor, diga amém. Amém. Meus irmãos, esta palavra é uma palavra, creio que os irmãos, se é baseado dentro do tema, os irmãos já devem ter visto outros pregadores trazer esta mensagem, e é baseado de quando Ezequias está doente, e Deus manda o profeta Isaías profetizar para o rei Ezequias acerca da sua morte. E quando Isaías, o profeta, entra dentro da casa de Ezequias, aonde ele está ali reinando dentro do palácio, ele fala para Ezequias: coloca a sua casa em ordem, ou põe a sua casa em ordem, porque você morrerá, não vai viver. E naquela época, quando um profeta do Senhor viria e entraria ali, um homem de Deus, o povo ficava com medo. Quando um sacerdote ou um juiz também visitava, o povo fica com medo. Você percebe que quando Samuel vai na casa de Jessé,
os anciãos que estão ali, eles logo perguntam se é de boa a vinda de Samuel, porque o profeta do Senhor, ele fala o que Deus manda, um verdadeiro profeta, porque profeta é boca de Deus. O sacerdote, ele leva a necessidade do povo a Deus, o profeta leva o que Deus quer para o povo. Então, quando o povo naquela época via um verdadeiro profeta, um profeta que era a boca de Deus, o povo temia, o povo ficava preocupado se era de boa vinda dele, o povo ficava preocupado. Quando Isaías entra dentro da casa de Ezequias vê que a palavra que ele está profetizando verdadeiramente é o próprio Deus que está se manifestando através da boca de Isaías. E você percebe que o cenário que Ezequias está vivenciando é um cenário um pouco doloroso. Eu não falo por causa da doença, mas sim falo porque o povo estava sendo afligido pela Síria, o povo estava sendo atacado pela Síria, o povo de Judá estava sendo atacado. Você percebe pela leitura da Bíblia, nos versículos anteriores, que o próprio rei da Síria tinha um poder bélico tão grande, que já tinha tomado Samaria, mas haja vista que o rei Oséias, que liderava ali Israel, era um rei que não ouvia a voz de Deus, e consequentemente, por não ouvir a voz de Deus, Deus permite levantar o rei da Síria e tomar o povo de Israel. E dentro desse cenário, quando a gente vê que o rei da Síria, Senaqueribe, está com um poder bélico tão grande, vai entrar a arrogância e a soberba dele, porque ele vai levantar um servo dele chamado Rabizaque, que vai desafiar o povo de Judá, vai desafiar o rei Ezequias. Então você percebe que o cenário de Ezequias é um cenário tenebroso, porque além de ele passar pela essa doença, ele está sendo confrontado pelo um rei que por onde passa tudo destrói. É um rei que por onde passa todo o povo que se levanta contra ele, ele destrói. A gente vai ver que esse rei está tão cheio de si e tão cheio de autoridade humana, que quando estão os servos de Ezequias dizendo a Senaqueribe, dizendo ao servo de Senaqueribe, Rabizaque, dizendo: não fala em judaico, fala em aramaico, que o povo não entenda o que você está falando. Mas o servo de Rabizaque está tão cheio de si que ele fala: não, eu vou falar em judaico para o povo de Judá saber que o Deus dele não vai livrar ele da mão do rei da Síria. Vou falar claro e abertamente para vocês e para todos aqui saber que quando eu vim guerrear contra Judá, ninguém vai me deter, porque vocês viram os outros povos que tinha deuses, e o que o Deus deles fizeram contra mim? Nada, foram destruídos. Mas a Bíblia é muito clara, meus irmãos, quando ela diz isso, porque a Bíblia é enfática em dizer que os deuses desses outros povos que a Síria destruiu eram deuses feitos de madeira, eram deuses que tinham olhos e não viam, eram deuses que tinha boca e não falava, eram deuses que tinha mãos e não tocavam, era Deus que tinham pés e não andavam. Mas o Deus de Judá é um Deus que tem boca e fala, é um Deus que tem olhos e vê, é um Deus que tem mão e toca, é um Deus que tem pés, que até a Bíblia ela fala que a terra se estremece ao pisar deste Deus. Esse Deus é tão grande que o próprio João vai ser peculiar na visão que vê dele. Qual a visão que João vai dizer de Apocalipse? A visão do seu olhar é: ele tem olhos como chamas de fogo. O que ele está dizendo isso? Aonde eu estiver, ele está vendo, aonde eu for, ele vê. O próprio salmista vai ser claro em dizer: eu posso subir mais alto que for, mas lá ele vai estar. Se eu for às profundezas do Sheol, lá também ele vai estar. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o Deus que está dizendo esta Bíblia é o mesmo
mesmo Deus que está aqui nesta noite. E só para o começo dessa introdução eu vou lhe dizer: nada passa desapercebido aos olhos dele, nada passa batido aos olhos dele. Pensa o inimigo que vai fazer gracinha na nossa casa, mas eu venho cheio da autoridade de Deus. Ei, quando o inferno pensou, meus irmãos, quando pensou que ia entrar dentro da nossa casa, eu vou falar como João falou abertamente: ele tem olhos como chama de fogo, de fogo, de fogo, de fogo, de fogo, de fogo. É de fogo, é de fogo. Ele está aqui, 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 meu irmão. Aleluia. É dentro desse cenário que este rei está desafiando o povo de Judá. Na mentalidade dele eu vou fazer, eu vou destruir, eu vou conseguir, porque eu tenho poder, eu tenho força, eu derrotei outras nações. E que nação é essa que vai me parar? Ele está dentro desse cenário, Ezequias. Quando Ezequias ouve a voz que os seus servos vêm trazer a ele, a palavra que Rabissaqué disse a todo o povo, eles chegam com os vestes rasgadas a Ezequias. Porque rasgado, veste rasgado, é sinal de tristeza, é sinal de amargura, é sinal de luto. Quando Ezequias recebe a mensagem que está falando, ele rasga as vestes com o sinal de luto. E quando ele declara isso, ele vai fazer algo que todos nós precisamos fazer. Porque guerra que é guerra, quem é espiritual não guerreia brigando humanamente. Guerra que é guerra, eu não brigo com as mãos físicas. Guerra que é guerra, eu não vou brigar com os pés físicos. Não, como que é a guerra do crente? Eu mudo o cenário. Eu mudo o cenário. Quem é do céu entende. Guerra que é guerra, senão o diabo está querendo que eu discute. Não vou discutir. O diabo quer que eu brigue. Não vou brigar. O diabo quer que eu perca o meu equilíbrio. Eu lembro de dizer uma palavra que eu aprendi em todas as mensagens. Eu digo isso: nunca perca o seu equilíbrio com o desequilibrado. Nunca perca isso. Porque que nosso equilíbrio não está terreno, o nosso equilíbrio vem dos altos céus. Se a guerra está aqui embaixo, eu mudo o cenário, eu dobro os meus joelhos, eu entro no meu quarto no secreto, a qual ninguém me vê, e levo as minhas orações. Se o diabo pensa que eu vou discutir, se o diabo pensa que eu vou brigar, se o diabo pensa que eu vou descer o meu nível, não, eu elevo o meu nível. Como? Orando, adorando, exaltando, bendizendo, glorificando. Se o inferno manda de um jeito, eu mando de outro. Se ele quer me parar, eu venho nessa quarta-feira adorando. Se ele quer me desmotivar, eu venho motivado adorando. Se ele pensa agora que ele para, eu tenho uma notícia para dizer nessa igreja: ei, o renovo de Deus está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Aleluia. Deixa eu sair da introdução para entrar na mensagem. É dentro desse cenário que Ezequias está, afrontado e doente agora. E a doença é de morte. A doença de quê? A doença de quê? Mentalmente ele não está bem. Porque o seu físico já não está bem, a mente dele não está boa. E pior, com a história conta que ele não tinha nenhum filho ainda para dar continuidade ao seu reinado. Então é pior, se ele morre, não tem ninguém para dar sequência. Quando você naquele pensa que agora que Deus está com ele, Deus vai bradar pela boca do profeta Isaías. Diz: olha, não temas, porque o Senhor disse. Ele pensou que ele ia, mas só ia porque Deus estava deixado. Ele pensou que fazia, mas só fazia porque Deus deixava. Aí Deus diz a ele
eu porei um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, só para ele saber qual é o Deus de Judá. Sabe o que Deus estava dizendo? Está no meu controle. Ah, vem com tudo. Deus vai paralisar. Deus vai paralisar a obra do inimigo contra nós. Deus está dizendo, porém um anzol, quem está colocando é anzol é quem controla. E freio é alguém que está muito acelerado e Deus está freando. Deus está dizendo, para, basta, acaba hoje, porque estou colocando freio. Deus coloca o freio. Do que ele coloca o freio, a Bíblia diz que o anjo foi e matou 185. Ezequiel não precisou guerrear. Ezequiel não precisou discutir. Não precisou falar. O que ele fez? Levou a palavra para o profeta. O profeta orou, Deus se manifestou. E o cenário agora? Deus guerreou. Deus mudou a história. E qual a notícia que tem agora? Está doente. Vai morrer. E você percebe que quando a notícia chega dele, ele era filho de Acais, e Acais fez tudo que era mal perante aos olhos de Deus. Você percebe que o pai dele está fazendo mal. Ele tem um exemplo ruim dentro de casa, mas o exemplo ruim que ele tem dentro de casa ele não segue, porque a Bíblia é enfática em dizer que depois dele não teve ninguém igual a ele, Ezequias. Ele vem destruindo ídolos, ele vem destruindo os altares, ele vem quebrando tudo e obedece à voz de Deus. Como que pode? O exemplo dentro de casa é ruim, mas ele prefere seguir aos comandos de Deus. E cá para nós tem gente que diz ainda que tem maldição hereditária, poder no sangue do cordeiro. Não tem nada disso, porque quem é de Deus, quem é escolhido de Deus, Deus quebra tudo, Deus arrebenta tudo. Ah, meu pai deu errado, não significa que você vai ter errado. A minha mãe deu errado, não significa que você é um projeto falido. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o que o céu já declarou ao teu favor, o inimigo em poder nenhum tem poder de revogar ou mudar algo que o céu já declarou ao teu respeito. Ezequias muda tudo. É um homem temente a Deus. Só que a mensagem que chega para ele é que ele vai morrer. No que ele morre é esse. Depois, nos versículos mais à frente, ele vai doar um cântico. Vai dizer que ele estava à beira da morte. Vai dizer: Deus, eu não vou poder mais te louvar, eu não vou poder mais cantar, porque quem desce a cova não mais acredita na sua fidelidade, porque quem morre não tem mais como cantar, porque quem morre não tem como mais adorar. Isso aqui está tão com medo da morte que ele está dizendo: não vou mais adorar, não vou mais cantar ao Senhor. A Bíblia fala que ele vira o rosto para a parede e diz: Deus, lembra como eu fui servo fiel do Senhor, lembra como eu lhe adorei, lembra como eu fui temente ao Senhor. Aleluia. Eu estou pregando aqui, mas tem uma prima minha que está lá na Tijuca, e a mensagem essa semana toda, o médico disse: os órgãos dela já morreram, falência dos órgãos, está com câncer, pegou uma bactéria pior. Não é um câncer que está matando, é a bactéria que entrou, parou os pulmões. Está nos dias, está lutando, pastor, para sobreviver. Tem pouco tempo que aceitou Jesus, caminhando, e uma vez que eu estava dentro do carro, ela disse: Deus vai me guardar. Uma vez no banheiro, ela parou, minha prima, e falou assim: ora por mim. E ela falou: será que Deus ouve a oração? Eu vi que Deus ouve a oração. Minha prima falou: Deus ouve a oração. Eu estou pregando aqui, mas tem minha prima que está lá. Mas eu acredito que o de repente de Deus pode chegar no Labaraio, Reminaço, Labaraio, Reminaio. Eu acredito, como o irmão diz, que a última palavra vem de Deus. Eu acredito que enquanto eu profetizo
preciso para a tua casa, Deus pode visitar ela lá, meus irmãos. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu sinto a presença de Deus nesse ambiente, meus irmãos. Ai, eu reminasse, calabarai, eu reminai, calabarai, eu reminasse. Oh, aleluia. Eu sou um adorador, meus irmãos, eu sou um adorador. Talvez tenha gente que pode estar passando por coisa que difícil, mas continua adorando, continua exaltando. Eu ouvi um hino aqui falando sobre adorador, que Deus pode mudar e Deus faz. Ezequias, ele vira o rosto para a parede, ele chora. Isaías manda a mensagem, e a mensagem que Isaías manda, ele está indo embora, porque a função dele é profetizar o que Deus mandou e sair. No que Isaías, a Bíblia está dizendo que quando Isaías está saindo, e Ezequias está orando a Deus, Deus, tu sabes que fui fiel, e chorando. E a Bíblia fala que quando Isaías está andando, antes de ele chegar à metade do pátio, Deus diz: Isaías, volta. Isaías olha a voz de Deus: volta, Isaías. Eu conjecturando: por que, Deus? Porque aonde tinha morte vai ter vida. Volta, Isaías, porque aonde tinha morte vai ter vida. Por que vai ter vida, Deus? Se o Senhor mandou eu profetizar, se o Senhor mandou falar que vai ter morte, e Deus dizendo, eu pensando em minha mente, é por causa do clamor dele, Isaías, é por causa do choro dele, Isaías. Se tem uma coisa que mexe com o coração de Deus, não é o cantar bem, não é o pregar bem, não é a homilética, não é um coração quebrantado. Quem pode adorar, quem pode adorar, quem pode adorar, quem pode adorar a Deus, se derrame na presença dele, se derrame. Olha Deus tocando aqui nas irmãs, ó Deus tomando esse altar, ó Deus tomando aqui o levita, ó Deus tomando lá atrás, ó Deus envolvendo esse ambiente. Se quer se derramar, se derrame. Se quiser, se lança aos pés. Se tem uma coisa que muda a opinião, é o coração quebrantado. Adore, 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 adore. Adore a Deus, exalte a Deus, adore a Deus, exalte. Vou deixar você adorar, vou deixar esse minuto você adorar. Agora aqui no meu celular, pastor, relógio de oração pela Débora, minha prima. Se o diabo pensa que vai parar, já tem gente que colocou relógio de oração, tem gente já orando. Eu estou numa igreja que eu disse aqui, a última palavra vem de Deus. Eu sei se a vontade dele quiser levar, nós vai ser triste, mas a gente vai continuar adorando, mas não vai parar a igreja. Tem relógio de oração agora lá, pastor, mas tem oração aqui também. Tem, meus irmãos, eu estou sendo tomado pela essência que está descendo aqui nessa igreja. Ai, eu quero até pregar, mas o Espírito Santo está tomando gente aqui nesse ambiente, está enchendo essa casa, que é uma presença tão grande, que eu
sinto uma presença dos pés ao alto da cabeça, que me envolve, que me toma, que me enche. É o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Olha como ele toma vaso nessa noite, olha como ele enche nessa noite. Tem presença de Deus, tem presença de Deus. Deus visita, Jesus. Visita lá, Jesus, visita lá, Jesus. Faz a vontade, Deus. O diabo quer parar isso, essa língua estranha. O diabo quer desmotivar essa adoração. Ele quer parar esse clamor. Mas eu venho com uma palavra de Deus. Há poder no sangue do Cordeiro. Enquanto tem verdadeiros adoradores, o inimigo não para. O inimigo não para. Ele não tem vez. Ele não tem vez. Aleluia. 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 Deus está aqui, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Tem um cuidado do Espírito Santo aqui. Aleluia. Tem um trabalho do Espírito Santo aqui. Aleluia. Tem um consolo do Espírito Santo. Aleluia. Tem choro que está saindo da alma, dolorido, machucado, mas tem consolo de Deus aqui nessa noite. Aleluia. Tem gente que está chorando com o choro da alma. Sabe o que é choro da alma? Aquele choro que só o Espírito Santo entende. A alma afligida, a alma dolorida. Mas o Espírito Santo está dizendo: enquanto você chora, Deus está ouvindo o teu choro. Assim como viu com Ezequias, está vendo o teu choro, o teu clamor, a tua adoração. Quer chorar, chore. Quer se derramar, derrama mesmo, meus irmãos. É presença de Deus, é presença de Deus. Há um consolo do Espírito Santo que desce agora, 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 que desce agora. É o Espírito Santo aqui, o consolo que desce no altar, que envolve 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 no altar. Há um consolo que envolve aqui, que envolve lá atrás, que toma a igreja, quem está lá fora, quem está no altar, quem está aqui, meus irmãos. Papai do céu, que presença é essa, Jesus? Que presença é essa que toma esses vasos nessa noite? Que presença é essa, Jesus? É choro mesmo embaçado. Aquele choro, tem gente que está se controlando, coração seco. Está difícil mesmo de acreditar que esse negócio vai mudar. Está difícil mesmo de acreditar que o cenário vai mudar. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus está me usando como boca dele para dizer: todas as barreiras caem por terra agora. Cai por terra agora. Todo impedimento, já que tem mão levantando para receber, eu vou profetizar dentro da palavra do Senhor. Porque a palavra diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Pode levantar 10.000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas não vou ser atingido, não vou ser atingido, não vou ser atingido. Tem uma, meus irmãos, já que tem mão para receber, eu vou lhe dizer: ele enviará anjos ao seu favor para não deixar você tropeçar. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, porque Deus te guarda, 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 Deus te guarda. Olha como Deus guarda aí, olha como Deus trata aí, olha como Deus... Jesus! Seja convidada pelo Espírito Santo. Olha como Deus chama vaso aqui nessa noite. Olha como Deus chama vaso aqui nessa noite. Olha como Deus enche vaso aqui nessa noite. Olha só, olha como Deus vai tomando vaso aqui nesse ambiente. Olha como Deus vai mexendo e tratando aqui, porque tem um tratar de Deus. Aleluia. Olha como Deus vai cuidando. Olha como Deus... Jesus vai voltando. Olha como Deus vai trabalhando. Olha como a mão de Deus toma esse ambiente e mexe na mente,
no coração e diz: estou cuidando de ti, estou cuidando de ti, estou cuidando de ti, estou cuidando de ti, estou cuidando de ti. Deus manda lhe dizer algo. Deus está cuidando da tua família, está cuidando das tuas finanças, está cuidando da tua saúde. Deus manda lhe dizer: estou cuidando da tua mente, da tua alma. Deus está dizendo aqui, como Salmos 22,